Olá, crianças! Vamos para a nossa terceira aula de geografia? Nós vamos continuar falando da nossa população brasileira, abordando mais especificamente a distribuição geográfica. Vamos lá? Vocês vão assistir o vídeo com muita atenção. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a quinta posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a primeira posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a segunda posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em quarto lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a quinta posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a quinta posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional.
Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! Então, crianças, depois que a gente assistiu esse vídeo, entendemos um pouquinho mais sobre a distribuição da população no nosso país, nós vamos relembrar alguns fatores. O nosso país é dividido em 5 regiões, grandes regiões: região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Observe o mapa abaixo. Ele apresenta a distribuição da população no território brasileiro. Observe as figuras de bonecos no mapa e responda. Então, vocês vão observar esse mapa com muita atenção. Observe o tamanho da região norte. E observa também quantos bonequinhos nós temos lá. Observe a região nordeste. Eu quero que vocês prestem atenção no tamanho da região e no número de bonequinhos que lá se encontram. Agora vocês vão responder. Letra A. A população está distribuída de forma irregular, não é mesmo? Ou seja, não tem o mesmo número de pessoas em cada região. Algumas têm mais, outras têm menos. Qual é a região do Brasil que representa o maior número de habitantes? Observe o mapa lá para você responder. Letra B. Quais estados que compõem a região menos habitada do nosso país? Registre no espaço abaixo. Se você não souber, retorne à atividade 3 da semana passada, que lá tem uma tabela dos estados por regiões. Número 2. No mapa, cada boneco representa 4% da população brasileira. Qual é o percentual de população de cada região? Então, você vai pensar. Se um bonequinho representa 4%, então 2 bonequinhos serão 8%. E assim por diante, tá bom? Então, no quadro aí, você vai observar lá, região norte. Você vai colocar quantos bonequinhos tem e que porcentagem corresponde a esses bonequinhos. Depois você vai responder a pergunta. Na sua opinião, por que a região sudeste concentra a maior população no Brasil? Isso é uma opinião sua. Por que você acha? Número 3. Além da distribuição entre as diversas regiões do nosso país, há também a distribuição entre campo e cidade, ou seja, zona rural e zona urbana. Veja o gráfico. Então, nós temos aí o título desse gráfico, população residente por situação do domicílio, 1940 a 2000. Então, nós temos aí, para eu entender esse gráfico, eu preciso ler a legenda. O que está de laranja é a população rural e o que está de verde é a população urbana. Observe o crescimento delas. O que aconteceu com a população urbana? Ao longo do tempo, ela foi crescendo ou diminuindo? E a população rural?
Agora você vai responder. O que você percebeu ao analisar o gráfico? É o que eu perguntei agora. O que aconteceu com a população urbana entre 1940 e 2000? Letra B. Em que ano a população urbana passou a ser maior que a população rural? E letra C. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que as cidades têm uma tendência a crescer e a área rural a diminuir? Depois que você responder tudinho, não se esqueça de me enviar as fotos, ok? Às 3 horas eu vou mandar a atividade do livro. Até lá!